para garantir. Estou aqui agora com a minha cliente, a Carla Silva. Ela e o William, eles são os fundadores aí da Oficina da Inteligência. Carla, seja muito bem-vinda para essa conversa, para esse estudo de caso, esse nosso bate-papo aqui. Para quem vai conhecer um pouquinho do como é que foi o processo, como está sendo, no seu caso a gente ainda não concluiu ainda a mentoria, mas como que é participar de uma mentoria como a Decision Pro, como que é o jeitão que a gente trabalha aqui, como é que você estava e para onde você foi. Então, seja muito bem-vinda para a gente poder mostrar para o pessoal, para quem está assistindo a gente aqui, como que é essa transformação, como que são os ganhos, os desafios, para que, eventualmente, alguém que se identifique veja que pode ter uma sinergia com a gente também, cair para dentro e crescer do jeito Pro. Beleza, Carla? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Lucas, por essa oportunidade de ser um estudo de caso, né? Porque Opa, lindo, estudo de caso sensacional, de uma missão, que é uma missão linda, que é da Oficina da Inteligência. Então, eu que agradeço também de estar podendo fazer parte desse momento, um momento tão importante, e de alguma forma, não só atendendo a vocês, mas também atendendo essa missão, e quem está lá na pontinha são as crianças ali que são impactadas pelos professores, né? Então, eu também me sinto muito privilegiado. Carla, conta um pouquinho para quem está assistindo agora aqui, eventualmente, para que a pessoa saiba. Muitas vezes, algumas pessoas assistem às mentorias que a gente faz aqui e falam: não sei se é o meu momento, acho que é para empresa grande, é só para player como a Carla, que já é grande, já tem plaquinha do YouTube, já tem plaquinha do Keep Growing ali atrás. Conta um pouquinho como que vocês estavam, você, William, a empresa como um todo estavam, quando vieram procurar, em que momento, como que era a circunstância, o contexto, para que essa pessoa veja se tem fit com o momento dela. Então, o momento que nós procuramos o Lucas foi um momento assim super delicado no sentido de a gente não estava sabendo exatamente para onde a gente estava indo, né? Uma coisa é você ter um propósito, você sabe que você tem um propósito, eu tenho claro já desde muito tempo o propósito que eu tenho, o William também. A gente entende que isso é uma missão muito grande que a gente tem para fazer, que é de transformação de quem? Da vida das crianças por meio da vida dos pais e dos professores, acessando conhecimentos que ninguém ensina para o pai, ninguém ensina para o professor, nas formações os professores não têm, e a gente sabe que a gente tem um produto muito, muito, muito bom e que tem produzido transformação. Mas a gente só estava olhando para o produto, né? A gente não estava olhando para a empresa. Então, a gente vendia curso, né? Eu sabia que o curso transformava as vidas, mas a gente não tinha cara de empresa. Então, era muito, muito, muito fora de qualquer realidade empresarial, né? E aí a gente estava começando a sentir que algo precisava mudar nesse sentido. E eu não estava junto com o William nessa estruturação, porque eu, como especialista que ele lançava, eu só me preocupava com a parte de conteúdos, mas eu percebia o quanto ele ficava ali muito atordoado com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para dar conta. E eu comecei a me aproximar disso, mesmo sem saber como gerenciar, como fazer uma gestão, absolutamente nada, né? Então, assim, claro, eu já participei de alguns cursos, já participei de algumas palestras, mas nada que pudesse pegar na minha mão e falar assim, olha, vamos olhar para isso daqui? Você está enxergando isso daqui e tal? Então, assim, quando a gente tomou a decisão de contratar a mentoria, foi exatamente para tentar nos organizar de modo que a gente pudesse ter clareza em tudo que a gente estava fazendo. E eu lembro a nossa primeira call, cara, foi muito bizarro aquilo, porque eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu falei, cara, eu vou começar uma coisa que eu não sei o que é. E tudo estava muito na compreensão do William. Então, cara, para mim. Até é importante dizer, né, Carla, que quando a gente fez os alinhamentos de expectativas, que um dos objetivos da mentoria, que além do ajuste na gestão, é aumentar o faturamento, que esse mês vocês mencionaram, vocês celebraram que existiu um aumento aí, vocês superaram a Sim, meta do mês, né, pelo que sim, você mencionou. em Esse é um relação. dos ganhos, não é o ganho que Não é o eu ganho principal.
que é o ganho principal que a minha mentoria, que é a Decision Pro, é objetiva, que a gente é estruturação, é você crescer com clareza, como a Carla falou, mas no caso, a Carla, eu tinha feito fechamento com o William. O William ia conversar com a Carla, e a Carla, quando ela deu ok ali, ela chegou sem ter necessariamente o contato inicial do alinhamento de expectativas. E pensando nisso, Carla, quando você chegou para onde você está agora, o que aconteceu com você, o que aconteceu na empresa que justificou, falou, pô, eu tô aqui até agora, já fazem, vamos dizer assim, já fazem uns meses que a gente está junto aí, e o que iluminou para ti aí, em termos de ganhos, que você pode... Olha, eu posso dizer hoje, né, que a sua mentoria, ela não, de maneira nenhuma, cuida só da empresa, né? Legal. Não é a empresa que é o foco, é quem gerencia essa empresa que é o foco. E o que mais me impactou no nível de transformação causado, porque era antes da mentoria e depois da mentoria, passou a ser o marco, que a minha visão da coisa estruturada, né? Da coisa que precisa estar assim, pró, como você diz, né? Eu preciso ser pró, mas como é que eu vou ver a coisa sendo pró se eu, enquanto gestora, não sou essa pessoa? E aí você trouxe questões para trabalhar no nosso eu, nas nossas debilidades emocionais, na nossa limitação a nível de crenças, que isso tudo estava refletindo na empresa. Então, a gente queria avançar, a gente tem um bom produto para avançar, mas por que a gente não estava indo? Porque os colaboradores não estavam indo? Mas por que os colaboradores não estavam indo? Então, assim, é muito simples chegar e falar que a culpa é do colaborador que não fez o que tinha que fazer. Mas e o quanto eu fiz o que tinha que ser feito para que ele fizesse a parte dele? Então, esse autoconhecimento que você trouxe no patamar da gestão também, foi um grande desafio. Então, tinha dias que eu chorava realmente, tinha dia que aquilo para mim era muito difícil, eu achava que eu não ia transpor aquela linha de chegada, né? Então, assim, foi cansativo até então, até eu despertar para aquilo e entender o que precisava ser mudado. No meu caso, eu estava numa posição de muita submissão e pouca atitude diante das coisas que deveriam ser, das decisões que precisam ser tomadas na empresa. Então, a mentoria me deu segurança, me deu autonomia, me deu autoconfiança, e hoje eu posso dizer assim que quando alguém senta para falar de empresa, eu estou preparada para falar dos assuntos mais necessários, né? Do que apenas um faturamento, do que apenas quanto que eu faturei nesse mês e tal. Não, o que tem além disso, né? E é aquilo que a gente conversou. Vamos falar de como que está sendo gerenciado, vamos falar do planejamento disso, o que foi alcançado. Então, o papo é outro, é outra história, né? Então, a possibilidade que você trouxe, principalmente para a minha vida, né? Porque como que uma professora psicopedagoga vai se comportar gerenciando o negócio? Como é que é isso? Né? Então, assim, meio que não fecha, né? Não, tem que estudar Só muito. que aí para quem tá vendo, e hoje a gente vê, você veio do mundo das escolas, e hoje você é uma empresária, que inclusive é uma professora empresária. Só que aí no meio, para quem tá vendo, é importante trazer uma questão que, na verdade, aqui na mentoria, tiveram, obviamente, alguns materiais básicos que a gente utilizou, mas a percepção que eu tenho aqui como mentor e que conduziu o processo da Carla e do William, eu percebi que a Carla, na verdade, ela só redescobriu uma série de talentos que já estavam ocultos, que ela mesmo, sem perceber, estava sufocando por conta do perfeccionismo, porque ser perfeito não é ser pró, e ser pró não é ser perfeito. Exatamente, precisa ter essas duas linhas. Então, quando a Carla trouxe, né, essa questão de mas como a professora, mas é justamente porque ela tem esse viés didático, educacional, esse histórico, que a liderança dela tá alavancando, ela conseguiu utilizar as ferramentas de gestão aqui, que nada mais é na visão da Decision Pro, Carla, na visão que a gente coloca aqui nos princípios. A minha visão muito forte é que a Decision Pro, ela entende que a empresa é uma escola. E hoje eu acho que você, pelo que eu estou percebendo, eu sinto isso, né? Você está conseguindo ser mais autêntico, espontâneo, utilizando todos os seus superpoderes dentro da empresa, de forma ampla, né? Então, não tem mais essa submissão que muitas vezes ocorre em sociedade, que é normal acontecer, né? E a gente precisa ajustar isso.
eu te vejo muito mais expansiva, confiante, que é o que você trouxe, e a gente fica muito feliz de ver essa mudança, essa vibe de que, meu, vamos vencer os desafios agora com mais ternura, com mais energia. E agora, Carla, acho que é legal para quem já chegou até aqui e viu que, pô, a mudança acontece aí, a gente tem um processo estruturado, existem camadas, né? Tem dor, obviamente, tem ajustes, né? Mas assim, sabe uma das coisas que eu vejo muito a realidade do empresário e que ele acaba muitas vezes procrastinando mesmo, ou mesmo não entrando em algum tipo de programa, e é claro que é importante ele saber, a gente tem um processo seletivo rigoroso por conta disso, mas assim, via de regra, tem duas coisas, Carla, que eu gostaria que você comentasse um pouco como que foi para você. Uma das principais questões em empresários que estão nesse nível de virada, vocês são uma empresa pequena em termos de número de pessoal, mas o faturamento já é um faturamento grande, faturamento de múltiplos dígitos aí, você já joga um jogo grande, que é um jogo mais desafiador. E quem está nesse momento, muitas vezes tem a seguinte questão. Eu cheguei até aqui do jeito que eu sei. Por que eu vou precisar de alguém? Como é que foi para vocês essa questão? Como que uma mentoria, no nosso caso aqui da Decision Pro, ajudou vocês nesse caso? Olha, essa coisa eu cheguei até aqui, como eu vou precisar de alguém para ir mais adiante, né? É uma coisa muito interessante, porque normalmente a pessoa que faz 6 dígitos, que faz 7 dígitos, e isso para a pessoa é uma conquista até pessoal, né? Mas Sim. A gente não pode ficar olhando só para esse aspecto, né? Do que eu posso fazer sozinho. E sim de reconhecer que se eu quero chegar num lugar maior, eu preciso organizar o que eu já tenho ou o que eu não tenho. No nosso caso, a gente está construindo tudo praticamente de um ponto zero, né? A nível de equipe, a nível de estrutura empresarial, agora, a nível de know-how para o marketing digital em si, para os lançamentos, isso a gente já caminhou bastante. Mas era só praticamente o William e eu nesse meio. Só que agora a gente precisa de equipe para fazer muitas outras coisas. E foi decisivo essa compreensão. Então, assim, eu acho que o reconhecimento do estado atual, né, de ver onde eu estou, mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar lá. Então, para chegar lá, não vai dar para ser dessa forma. Igual o William fala, né, que a nossa empresa estava uma bola quadrada, só que pequenininha. Então, dava para rodar mesmo que quadrada. Então, mas está crescendo. E se crescer quadrado, como é que daqui a pouco a gente vai conseguir girar isso daí? Não tem como, né? Então, a gente realmente precisou compreender isso, passar pelas dores iniciais de romper isso e entender que o Lucas não está mandando fazer nada, né? Tem gente que acha que é isso, né, Lucas? Você chega aqui e fala assim, faz isso, faz aquilo. Não. Pelo contrário, a gente que traz para você e as respostas chegam da mesma forma, não por imposição, por nada, e sim por clareza. Então, foi assim, algo muito especial entender esse lugar, onde que a gente precisa chegar. Então, eu preciso das pessoas, eu tenho que aprender a gerenciar isso, eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter uma clareza de resultado, tem que ter tudo isso, e foi impressionante como você conseguiu nos ajudar nisso. Nós ficamos muito felizes aqui de poder contribuir com esse crescimento tão bonito, esse crescimento legítimo, um crescimento verdadeiro, que é uma das coisas também que a gente privilegia muito, que aqui é a natureza mesmo, é a gente crescer de forma natural, né? Que não significa ser lento, ou ser devagar, ou ser rápido, significa, cara, vamos crescer de forma estruturada. Tempo, né? Carla, quando você deu esse exemplo, então, da questão de crescer quadrado, eu vejo muito assim, né? Já que a gente está falando de quadrado, me lembrou da caixa, né? Então, às vezes, sem querer, um empresário no digital, tanto o especialista como quem lança o especialista, se tornam verdadeiras caixas pretas, né? Do negócio. E a gente sabe que a caixa preta de um avião, a gente só descobre o conteúdo ali quando o avião cai. E pode acontecer o mesmo com o empresário no mercado digital, se ele não tomar atenção com isso. Então, quando a gente trabalha um pouco a questão da caixa preta, olha, veja bem, o cara sabe tudo, ou tá tudo dentro da sua cabeça, e aí o digital hoje, que é o mercado que a gente mais atua,
ele dá essa sensação de autonomia que dá para você fazer tudo sozinho. Isso. E aí tem outra coisa que acontece nesse momento, Carla, que você já citou, que vocês venceram, entenderam que não dá para ser só vocês dois, é arriscado ir por esse caminho. Então, continuar assim, talvez até traria um ganho mais de curto prazo aí, continuaria funcionando, mas era por um tempo contado. Agora, tem uma outra coisa que eu ouço muita gente do digital falando, que é, Lucas, eu queria muito poder mudar o jogo da minha empresa, mas não tenho tempo. E eu gostaria que você contasse um pouco da tua agenda aí, porque dependendo da noção de tempo, eu queria que você trouxesse como que isso impactou na tua vida e se você realmente era a pessoa que tinha todo o tempo livre para poder fazer uma mentoria. Nunca. Tempo livre já não tenho há bastante tempo, né? Porque... Mas só que, assim, é interessante essa questão. Tem muita gente que fala para mim, como é que você faz tanta coisa, né? Como é que você trabalha no consultório? Como é que você é mãe? Como é que você é esposa? Como é que você vai para a igreja e tem algumas funções lá na igreja, algumas coisas? Como é que isso tudo acontece, né? Muita gente me pergunta isso. E eu mostro mesmo a minha agenda, né? Então, assim, organização é a primeira coisa. Mas aí eu pergunto, será que não vale a pena separar 1 hora por semana, né? Dentro desse mundo que a gente vive, né? De correria e tudo mais, para tentar começar algo, ou para começar algo que vai me dar ainda mais tempo? Né? Que foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente estava muito atolado fazendo tudo, só que aí agora o tempo que a gente dedicou aprendendo e reconhecendo tudo com você nos fez perceber que a gente não precisa fazer tudo, que outras pessoas que são os nossos colaboradores podem fazer até melhor que a gente, como eu já contei para vocês, de diversas maneiras, né? Que muitos fazem muito melhor que a gente determinada coisa, e isso vai tirando da gente peso, e aí me deixa com a liberdade de ocupar aquele tempo com outra demanda que vai fazer também contribuir para o crescimento. Então, assim, às vezes a gente fica ali, eu não tenho tempo, porque olha só para o que está fazendo, mas olha em volta, que existem muitas outras pessoas que podem nos ajudar nisso, e tornar o tempo mais bem aproveitado, né? Como você fala muito bom, sobre cara. isso, essa autonomia, esse crescimento das pessoas. Mas tudo precisou de um ajuste na minha agenda para que eu pudesse entender que às vezes estava correndo com coisas que não tinha necessidade e sufocada com coisas que eu não precisava também, né? Então, de certa forma, no começo não existia, você também não tinha todo o tempo do mundo para fazer. Não tinha. Só que aí agora você consegue ter mais tempo, mais tranquilidade por conta dos ajustes que a gente foi fazendo, né, ao longo do processo. Ótimo, excelente. Exatamente. É bom, é legal. Acho que a melhor forma de a gente ver, né, de alinhar, falando de empresário para empresário, para experts que estão na mesma situação que você hoje, experts e empresários, né? Então, porque é legal ver, porque não vai ter todo o tempo do mundo mesmo, não dá. Não tem hoje, se você tem um negócio, você não vai ter todo o tempo, né? E o último ponto, Carla, para a percepção aí a gente sabe que por se tratar de um programa mais personalizado, que vocês fizeram, vocês estão no personal board aqui da Decision Pro, a gente sabe que existe um investimento, né? E aí a pergunta que eu faço agora para a gente entender, valeu a pena o investimento financeiro? Porque a gente sabe que é um recurso muito precioso, a empresa tem diversas obrigações, tem altos investimentos aí para o negócio girar, mas sobre a pessoa que agora que a gente venceu a questão do tempo, se ela deve continuar tudo sozinha, ela deve estar perguntando, eu vou investir aqui, eu vou investir com a Decision Pro, vale a pena o investimento? Ele se paga, ele retorna em termos financeiros, em termos de gestão, em termos de tranquilidade pessoal? Como é que você enxergou isso, Carla? Nossa, totalmente, né? Eu acho que quanto mais a gente se apega a essas demandas financeiras, né, propriamente, não, isso é caro para fazer isso. Eu acho que custa mais caro você não ter aquele conhecimento ou aquela orientação ou aquele suporte que você precisa ter. Então, custa muito mais caro você não ter do que você investir em algo, né, que o retorno é
no mesmo mês, é no mês seguinte, e se fosse para pagar todo mês, seria muito bem pago, justamente porque o retorno de tudo que a gente aprende nos leva a um nível muito pró, É né, de ótimo. ser, né? Então, assim, não tem como não pensar na importância disso. Então, o valor, ainda que seja algo, né, significativo, porque é significativo para a Sim. gente, né? Mas a forma como a gente olha para o dinheiro, né, e olha para aquilo que eu recebo, cara, é muito mais caro se eu não fizer. É Muito bom. muito mais caro se eu não investir nessa Então vale, mentoria. então é uma, vamos dizer assim, né? Vale a pena então das suas. Então, Totalmente, excelente, ótimo. Carla, totalmente. muito obrigado por esse relato aqui, que a gente está fazendo aqui de uma forma mais descontraída também, né? Para não ficar aquele depoimentão que não é muito a minha pegada, não gosto muito também. Pode ter essa conversa e as pessoas poderem entender que é um pouquinho do que a gente fala aqui nos encontros, né? Então, muito obrigado por você ter sido super espontânea aí também, contar um pouquinho da tua experiência e dizer que está sendo um prazer e a gente está a gente já encerra o processo, mas que foi uma honra, um privilégio e estar com vocês também nessa jornada. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada, Lucas.